Meu nome é Luísa, e por muito tempo eu acreditei que a minha vida era exatamente aquilo que Deus tinha planejado para mim, mesmo quando tudo dentro de mim gritava que algo estava errado. Acordava antes do sol, sentia o ar frio entrando pela janela da cozinha e deixava que o silêncio da madrugada me abraçasse por alguns segundos antes de começar a preparar o café. O cheiro forte subia enquanto eu mexia a colher dentro da xícara e sussurrava, quase sem voz, uma oração simples: Senhor, me dá força para hoje. Mas força para quê? Era o que eu me perguntava todas as manhãs, embora nunca tivesse coragem de admitir em voz alta. Eduardo aparecia na cozinha com passos arrastados, pegava a xícara sem sequer encostar os olhos nos meus e soltava um tá meio fraco que cortava minha alma como faca. Logo depois vinha Lucas, com os fones enfiados no ouvido e a mochila no ombro, murmurando um tô indo que não parecia destinado a ninguém. Eu passava o dia inteiro cuidando de tudo, a casa, as roupas, as refeições, cada detalhe que eles jamais perceberam. A cada prato lavado, cada lençol estendido no varal, cada noite que eu esperava por um "como foi seu dia", eu sentia minha voz sendo empurrada para o fundo de um poço que só eu enxergava. Eduardo dizia que eu me preocupava demais, que eu exagerava, que eu inventava drama. E quando eu tentava conversar, ele ria sem olhar nos meus olhos e soltava: "Você precisa relaxar, Luísa", como se a minha dor fosse apenas uma birra de criança. O pior era perceber que Lucas, meu menino, começava a imitá-lo, respondendo de forma curta, fria, como quem aprende cedo a desvalorizar o amor que recebe de graça. Às vezes eu chamava: "Filho, vem aqui um instante", e ele respondia de longe: "Agora não", como se eu fosse um incômodo. Com o tempo, comecei a sentir uma sensação estranha dentro do peito, como se eu estivesse me afastando de mim mesma. Era como olhar para o espelho e ver alguém que eu não reconhecia mais. Eu costumava sonhar em estudar, trabalhar, ser algo além de dona de casa, mas Eduardo sempre dizia que isso era besteira. "Para que você precisa disso?", ele perguntava, com um sorriso cansado que escondia desprezo. Eu respondia: "Só queria evoluir", mas a frase morria no ar antes de chegar até ele. Muitas vezes eu me pegava olhando para o teto à noite, pensando se Deus realmente tinha desenhado aquela realidade para mim ou se eu estava tentando encaixar uma vida inteira dentro de um buraco que nunca foi meu. Mesmo assim, eu seguia. Pendurava roupas no quintal enquanto o vento batia forte, e eu me perguntava se um dia aquele vento teria coragem de me levar para longe dali. Preparava o almoço e, no meio do cheiro do alho fritando, me lembrava de quando eu cozinhava cantando, feliz, antes de ser engolida pelo silêncio daquele lar. E todas as vezes que eu tentava puxar assunto, Eduardo desviava. "Depois a gente fala disso", ele dizia, sempre com urgências que não incluíam minha existência. Lucas também mudará. Às vezes, quando eu falava "te amo", ele respondia apenas "tá", e aquilo rasgava meu coração de um jeito que ele ainda era pequeno demais para entender. Eu insistia em acreditar que aquele era o propósito da minha vida, porque a alternativa de estar perdida me assustava. Eu dizia para mim mesma que o amor suportava todas as coisas, mas esqueceram de me avisar que amor não é sinônimo de humilhação. Em alguns dias, enquanto eu arrumava a cama, sentia um peso tão grande nos ombros que mal conseguia respirar. A casa estava limpa, a comida pronta, tudo em ordem, mas dentro de mim havia uma tempestade silenciosa que ninguém via. E o mais cruel era perceber que, mesmo vivendo ao lado de duas pessoas que eu amava tanto, eu nunca me senti tão sozinha. Mas eu continuava orando, mesmo quando as palavras não saíam. "Senhor, não me deixa perder quem eu sou", eu murmurava com a testa encostada na porta do quarto. E era esse fio de fé, quase invisível, que me impedia de desmoronar completamente. Porque lá no fundo, bem no fundo, eu já sentia que algo estava prestes a quebrar. Eu só não imaginava que a ruptura seria tão profunda a ponto de mudar para sempre o rumo da minha vida. Os dias que vieram depois começaram a revelar coisas que eu fingia não enxergar. Era como se Deus estivesse tirando, camada por camada, o véu que eu coloquei sobre a minha própria dor. Tudo começou numa manhã qualquer, quando chamei Lucas para tomar café comigo antes de ele ir para a escola. Eu disse: "Senta aqui comigo um minuto", tentando criar um pouco de conexão, mas ele nem ergueu a cabeça da tela do celular. Apenas murmurou: "Pra quê?", com um tom tão impaciente que me atravessou inteira.
Eu respirei fundo, tentando não deixar a dor transparecer, mas naquela hora me dei conta de que meu filho estava crescendo acreditando que esse distanciamento era normal, que ignorar alguém que te ama era aceitável. Isso me assustou mais do que qualquer grosseria de Eduardo já tinha me assustado. Ao longo da semana, percebi que Eduardo parecia sempre irritado com minha presença, como se respirar perto dele fosse uma espécie de provocação. Uma noite, quando coloquei o jantar na mesa, ele soltou de novo isso, que não tinha nada a ver com a comida, e sim com o simples fato de eu existir ali, servindo uma família que não me enxergava. Eu tentei manter minha voz firme e perguntei: o que você quer comer então? Mas ele desviou os olhos e respondeu: você nunca entende as coisas. Essa frase ficou ecoando dentro de mim pelo resto da noite, como se ele estivesse tirando um pedaço da minha identidade. Fiquei andando pela casa sentindo um aperto, uma sensação de que eu estava diminuindo cada vez mais, encolhendo para caber em um espaço que nunca foi criado para mim. Comecei a prestar atenção aos detalhes, aos pequenos momentos que antes eu disfarçava com desculpas. Quando eu chamava Eduardo no quarto e ele respondia lá da sala: não começa, mesmo sem eu ter dito nada ainda. Quando eu tentava falar sobre algo que estava me incomodando e ele me interrompia com um: lá vem você de novo. Quando eu passava a tarde inteira limpando a casa, e ele entrava reclamando da toalha fora do lugar, mesmo que fosse a única coisa desarrumada no ambiente inteiro. Era como se cada passo meu fosse um incômodo que ele precisava corrigir. E eu comecei a sentir medo de falar. Medo de existir de forma errada. Um dia, enquanto varria o quintal, ouvi Eduardo conversar ao telefone com alguém. A porta estava entreaberta, e a voz dele vinha forte, impaciente. Ele disse: eu faço tudo sozinho aqui, ninguém me ajuda. Quando ouvi aquilo, foi como levar um soco no estômago. Eu parei ali mesmo, com a vassoura na mão, e senti as lágrimas ameaçando cair. Ninguém me ajuda. A frase martelava dentro de mim com tanta força que eu tive que encostar na parede para não desabar. Era como se todos os meus esforços, todos os anos de dedicação, todas as noites sem dormir cuidando deles estivessem sendo apagados naquela única mentira. Ali eu comecei a entender que ele não só não me valorizava, mas realmente acreditava que eu não valia nada. Durante esses dias, meu corpo começou a reagir antes da minha mente. Às vezes minhas mãos tremiam sem motivo. Outras vezes eu esquecia de comer e, quando lembrava, já não tinha fome. Dormir parecia impossível. Eu me virava na cama enquanto minha mente repetia as frases que eu ouvia de Eduardo e o olhar frio de Lucas, como se fossem tatuagens que eu não conseguia remover. Eu me perguntava: o que eu fiz tão errado para merecer isso? Mas nenhuma resposta vinha. Só um silêncio amargo que crescia no peito. Uma tarde, enquanto dobrava roupas, encontrei uma camiseta antiga minha, uma que eu usava quando ainda tinha planos, quando sorria sem medo e me arrumava para mim mesma. Segurar aquela peça foi como abrir uma porta que eu tinha trancado por anos. Senti uma saudade tão grande de quem eu era que precisei sentar na beira da cama. Fechei os olhos e me vi mais jovem, com um brilho nos olhos, com sonhos, com voz. E pela primeira vez, senti uma pontada de raiva, não dele, mas de mim mesma, por ter aceitado tão pouco durante tanto tempo. Percebi que eu estava vivendo em uma casa onde a minha presença não importava, onde minhas palavras eram ignoradas, onde meu valor era reduzido a nada. E o mais aterrorizante foi compreender que, sem perceber, eu estava começando a concordar com aquilo. Eu estava acreditando que realmente não tinha valor. Nesse momento, me dei conta de que perder o amor deles não seria o pior que poderia acontecer comigo. O pior seria perder a mim mesma. E esse pensamento, tão simples e assustador, acendeu dentro de mim uma faísca que eu ainda não entendia completamente, mas que seria o início da minha libertação. A sensação de perder a mim mesma começou a crescer de um jeito que eu não consegui mais ignorar. Era como se cada dia tirasse um pedacinho da minha identidade, até que um dia acordei sentindo que já não sabia mais quem eu era. Lembro de estar guardando algumas coisas no armário quando encontrei uma caixa que eu não abria havia anos. Era de papelão simples, amassada nos cantos, mas carregava dentro dela algo que me acertou como um soco emocional. Lá estavam meus cadernos antigos, rabiscados com sonhos que um dia me pareciam possíveis.
Em cada página havia planos de cursos que eu queria fazer, trabalhos que eu desejava alcançar, ideias de negócios que eu falava com entusiasmo antes de ser interrompida por um "isso não dá dinheiro" ou "melhor você focar aqui em casa". Passei os dedos sobre as palavras apagadas pelo tempo e percebi que ali estavam pedaços meus que Eduardo nunca conheceu, e talvez nunca tivesse interesse em conhecer. Fechei o caderno e fiquei segurando ele no colo, sentada no chão do quarto, sentindo uma tristeza tão profunda que parecia não caber dentro do meu corpo. Não era só pelo que eu deixei de ser, mas pelo que eu deixei de acreditar. Vi fotos minhas de antes do casamento, onde eu sorria com confiança, onde meus olhos brilhavam de um jeito que hoje parecia impossível. E me perguntei, em silêncio, quando foi que deixei alguém apagar essa luz. Foi nessa tarde que percebi que a vida que eu vivia não era minha, era uma vida moldada pelo medo de desagradar, pela pressão de ser perfeita para uma família que nunca me enxergou de verdade. Naquela mesma semana, durante o jantar, tentei conversar com Eduardo sobre algo simples. Eu disse que quero pensar em estudar de novo, tentando colocar na mesa um pedaço do que eu encontrei na caixa. A resposta veio rápida e gelada, sem sequer levantar os olhos do celular. Pra que isso agora? Ele riu como se fosse uma piada. Você mal dá conta da casa. Imagina estudar. Senti algo desabar dentro de mim, algo profundo, como se uma porta tivesse sido trancada por dentro. Eu respondi que eu só queria uma chance, mas a frase se perdeu no ar antes de chegar até ele. A reação de Lucas foi olhar para mim com o mesmo desprezo leve que ele via no pai, como se eu não tivesse direito a sonhos. Essa foi a primeira vez que eu senti medo de que meu filho crescesse acreditando que mulheres não têm valor. As noites começaram a ficar longas. Eu deitava e fechava os olhos, mas parecia que havia uma força me puxando para fora da cama, me levando até a sala, onde eu ficava sentada no escuro, encarando o nada. Era como se o silêncio finalmente estivesse gritando comigo. Sentia meu peito apertar e minha respiração ficar pesada, e por alguns segundos me perguntava se aquilo era apenas tristeza ou se já era desespero. Eu orava, mesmo que a voz saísse tremida, dizendo: Deus, eu preciso de direção. Mas, pela primeira vez, eu comecei a sentir que talvez Deus estivesse me mostrando algo que eu não queria ver. Talvez Ele estivesse me chamando para fora de tudo aquilo. Comecei a prestar mais atenção no comportamento de Eduardo. O jeito como ele me olhava apenas quando queria algo. O modo indiferente como falava comigo, como se eu fosse apenas uma função na vida dele. E percebi que aquele homem com quem eu dividia a cama não sabia nada sobre mim. Não sabia meus medos, meus desejos, minhas dores, meus sonhos. Na verdade, ele nunca perguntou. E quando essa ficha caiu, eu senti como se um peso de anos estivesse sendo colocado sobre meus ombros. Lucas também mudou. Ele se isolava no próprio mundo e só me chamava quando precisava de algo, repetindo frases que eu nunca imaginei ouvir do meu filho, como "você complica tudo", dita com a naturalidade de quem acha aquilo normal. Eu tentei resgatar alguma conexão. Convidei os dois para um almoço que preparei com carinho, fiz o prato preferido de cada um e disse: sentem aqui comigo um pouco. Eduardo respondeu apenas: tô cansado, sem sequer olhar para mim, e Lucas disse: já comi na escola, mesmo com o estômago roncando. Foi nesse exato momento que eu vi algo que doeu mais do que qualquer palavra que já ouvi. Eu vi que não existia mais nenhum vínculo real entre nós. Não era só frieza. Era indiferença. Indiferença é o tipo de dor que não faz barulho, mas corrói tudo por dentro. Quando eles saíram da cozinha, fiquei ali parada, segurando o pano de prato com tanta força que meus dedos ficaram marcados. Olhei para a comida na mesa e senti como se estivesse olhando para minha própria vida. Algo que eu preparei com dedicação, mas que ninguém se importava em experimentar. Uma parte de mim queria gritar, dizer que eu merecia ser vista, que eu existia, mas outra parte apenas se calou. E nesse silêncio, eu percebi que estava à beira de algo. Não sabia se era o fim ou o começo, mas sabia que não poderia continuar daquele jeito. Pela primeira vez desde que me casei, eu tive um pensamento que me assustou. Não era mais sobre salvar aquela família. Era sobre salvar a mim mesma. A proximidade do Dia das Mães começou a me inquietar de um jeito estranho,
como se algo dentro de mim já soubesse que aquele domingo seria um divisor de águas. Eu tentava afastar esse pressentimento, mas ele voltava todas as vezes que eu via uma propaganda na televisão, ou quando escutava alguém comentando sobre presentes, café da manhã especial, homenagens na escola. Era impossível não comparar aquilo com a realidade que eu vivia. Ainda assim, eu me forcei a acreditar, mais uma vez, que talvez aquele ano fosse diferente. Que talvez Eduardo e Lucas lembrassem que eu existia como pessoa, não apenas como mão de obra invisível dentro daquela casa. Então decidi preparar tudo do meu jeito, como sempre fiz, na esperança de que o esforço fosse visto como sinal de amor e não de obrigação. Na véspera do domingo, acordei cedo e comecei a limpar a casa com uma dedicação que eu mesma não entendia. Lavei o chão da cozinha, troquei os lençóis, deixei as frutas cortadas na geladeira, temperei a carne para assar no dia seguinte. Enquanto cortava cebolas, imaginei Eduardo entrando na cozinha e dizendo obrigado por tudo que você faz, mesmo sabendo que ele nunca falou isso uma única vez em todos aqueles anos. Imaginei Lucas me abraçando e dizendo feliz dia, mãe, sem aquele olhar distante que havia se tornado parte dele. Eu me alimentava dessas fantasias como quem tenta enganar a própria fome emocional. Era triste perceber o quanto eu me contentava com migalhas, mas ainda assim eu continuava tentando, porque acreditar era menos doloroso do que aceitar a verdade. Quando a noite chegou, preparei um bolo simples e deixei esfriando na pia. Eduardo apareceu na cozinha, abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e olhou para mim por meio segundo antes de perguntar: é dia de visita? Respondi apenas: é dia das mães amanhã. Ele deu um sorriso curto, daquele tipo que não alcança os olhos, e disse: ah tá, como se fosse uma data qualquer, uma anotação no calendário que não o afetava em nada. Lucas entrou logo depois, passou por mim sem tirar os fones e subiu as escadas como se eu fosse parte da mobília. Senti um nó na garganta, mas engoli tudo em silêncio. Há tempos eu tinha aprendido a engolir dores como quem engole saliva. Mais tarde, decidi arrumar a mesa para o dia seguinte. Escolhi a toalha que eu gostava, coloquei os pratos mais bonitos e ajeitei um pequeno arranjo de flores no centro, cortadas do jardim. Fiz tudo com calma, como se cada detalhe fosse uma tentativa de salvar algo que eu nem sabia se tinha conserto. Enquanto eu ajeitava os talheres, lembrei de quando eu ainda acreditava que o casamento era uma parceria. Lembrei da jovem que eu fui, planejando uma vida cheia de amor, respeito e crescimento. E ali, segurando um garfo, percebi que aquela menina tinha desaparecido dentro de uma mulher exausta, sem voz e quase sem identidade. Antes de dormir, fiquei alguns segundos parada diante do espelho. Toquei meu rosto, passei a mão no meu cabelo, me observei com uma estranheza que me assustou. Eu não me reconhecia. Havia marcas de cansaço, tristeza acumulada, uma sombra no olhar que eu nunca tinha visto antes. Sussurrei para mim mesma: você ainda está aí? E por um instante senti que a resposta foi: não sei. Apaguei a luz e me deitei, mas o sono não veio. Fiquei ouvindo a casa silenciosa, como se o próprio ar estivesse preso junto comigo. A verdade é que eu estava com medo, não de Eduardo, não de Lucas, mas de perceber que minha vida inteira tinha se transformado em uma versão distorcida do que eu imaginei que seria. Quando o despertador tocou no dia seguinte, o tal Dia das Mães, meu coração já estava inquieto. Eu me arrumei em silêncio, coloquei um vestido simples, amarrei o cabelo e desci as escadas respirando fundo, tentando encontrar algum sinal de que aquele dia poderia ser diferente. Enquanto tirava o bolo da forma, senti meu estômago se contorcer, como se meu corpo já estivesse me avisando que algo grande estava prestes a acontecer. Ninguém tinha descido ainda, e a casa estava mergulhada em um silêncio estranho, pesado. Mesmo assim, eu mantive a mesa posta, como se fosse um ritual necessário, um último esforço para resgatar um pouco de dignidade dentro daquela rotina que me engolia há anos. Naquele momento, ali, sozinha na cozinha, com a mesa arrumada para uma família que não me via, eu senti que estava prestes a atravessar uma linha que eu não conseguiria desfazer depois. Era como se o ar estivesse diferente, como se o dia inteiro estivesse carregado de um significado que eu ainda não entendia. Eu respirava com dificuldade, tentando me preparar para o que viria, mas a verdade é que nada poderia ter me preparado para o golpe que minha alma receberia naquela manhã.
Eu só não sabia que a partir daquele dia, nada em minha vida voltaria a ser o mesmo. Quando ouvi os passos deles descendo a escada naquela manhã, meu coração acelerou de um jeito que eu não conseguia controlar. Eu estava de costas, ajeitando a última xícara na mesa, tentando manter a respiração estável. Ouvi Lucas perguntar: "Cadê o café?", naquele tom impaciente que parecia automático, e ouvi Eduardo responder: "Tá ali, vai pegando". Virei-me com um sorriso que já nasceu cansado, esperando algum gesto simples, qualquer coisa que mostrasse que eles lembravam o que aquele dia significava. Foi então que vi os dois rindo, segurando uma caixinha embrulhada com papel colorido. Lucas balançava a embalagem com uma empolgação falsa, quase ensaiada, e Eduardo me chamou dizendo: "Olha aí, compramos seu presente". Eu senti uma pontada de esperança, uma fagulha quase infantil, como se meu coração implorasse para ser visto só uma vez. Peguei a caixa com cuidado, olhando para os dois, buscando algum tipo de carinho no olhar deles. Não encontrei nada. Mesmo assim, respirei fundo e abri devagar. Quando o papel caiu no chão, e eu vi a caneca, meu mundo parou. A frase gritava diante de mim: "A mulher mais inútil do mundo". Por um instante, tudo ficou silencioso. Minha visão ficou turva, como se eu estivesse olhando para o fundo de um poço. A sala, a mesa posta, o cheiro do bolo, tudo desapareceu. Eu só conseguia olhar para aquelas palavras estampadas com ironia, como uma tatuagem que alguém tentava gravar na minha alma. Os dois começaram a rir, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eduardo disse: "Relaxa, é brincadeira", com aquele sorriso torto que nunca trouxe alegria nenhuma. Lucas acrescentou: "É só zoeira, mãe", imitando o tom debochado do pai. Eu senti algo dentro de mim quebrar, mas quebrei em silêncio. Meu rosto não tremeu, minha voz não falhou. Eu apenas segurei a caneca entre os dedos como quem segura um espelho estilhaçado. Disse: "Que presente, diferente", forçando um sorriso que doía nas laterais do rosto. Eles riram mais alto. Pela primeira vez, percebi que não havia ali nem maldade consciente nem inocência pura. Era pior. Era indiferença. Eles realmente não viam a violência naquilo. Coloquei a caneca sobre a mesa com delicadeza, como se fosse um objeto frágil, mas quem estava prestes a desmoronar era eu. Senti o peito apertar de um jeito que quase tirou meu ar, mas mantive o controle porque era a única coisa que eu ainda tinha: silêncio e existência. Levantei-me e disse: "Vou terminar de organizar aqui", tentando impedir minha voz de tremer. Eduardo encolheu os ombros e disse: "Não precisava ter exagero também, é só uma brincadeira". Lucas riu junto. Aquilo foi o golpe final. Enquanto eles se serviam como se nada tivesse acontecido, eu caminhava pela cozinha limpando a mesa, só para manter as mãos ocupadas e evitar que percebessem o tremor no meu corpo. A água da torneira escorria sobre a louça e minhas lágrimas se misturavam a ela, silenciosas, escondidas. Eu enxugava os olhos com o dorso da mão antes de virar, para que ninguém visse a minha dor. Cada prato que eu lavava parecia pesar toneladas. Eu repetia mentalmente: "Aguenta só mais um pouco", como se fosse possível aguardar o próprio coração parar de sofrer. Enquanto esfregava os copos, sentia a caneca atrás de mim, e em cima da mesa, como se fosse um lembrete constante daquilo que eu me tornei ali. E naquele momento, pela primeira vez, algo dentro de mim não pediu força para continuar. Pediu coragem para ir embora. A frase que eu lia estampada não era apenas uma piada cruel. Era a tradução de tudo o que eu vinha vivendo por anos. Não era sobre aquela manhã, era sobre o que eu me permiti aceitar até ali. Quando terminei a louça, sentei-me sozinha na cadeira, segurando minha respiração entre os dentes. A casa estava cheia de passos, vozes, barulhos, mas dentro de mim havia apenas um silêncio absoluto. Um silêncio que não era de opressão. Era de decisão. Ali, naquele instante, entendi que não havia retorno. Que algo tinha se movido dentro de mim, algo invisível, mas definitivo. E eu senti isso com a mesma clareza de alguém que ouve uma porta se fechar por dentro. Levantei-me devagar, limpei a mesa mais uma vez, ajeitei a toalha, como se aquele gesto simbólico fosse a última tarefa que eu faria ali como a mulher que eles acreditavam que eu era. E enquanto guardava a caneca no armário,
como quem guarda um lembrete doloroso, meu coração sussurrou dentro de mim: acabou. Eu não sabia como, não sabia quando, mas soube que eu não viveria outra manhã como aquela. E a partir desse momento, comecei a me preparar para desaparecer daquela casa sem deixar rastros da mulher que eu fui. Naquela noite, depois que a casa finalmente adormeceu, eu caminhei até a cozinha como se meus pés soubessem exatamente para onde ir. A luz amarela da geladeira iluminou a mesa posta que ainda não tinha sido totalmente desfeita, e por um instante eu fiquei parada, observando a cena como se estivesse olhando a vida de outra pessoa. A caneca continuava lá, sobre o armário, e parecia me encarar de volta. Eu me aproximei devagar, toquei nela com a ponta dos dedos e senti um arrepio subir pela minha espinha. Não era medo. Era consciência. Uma consciência tão profunda que parecia uma revelação espiritual. Era como se Deus estivesse sussurrando no meu coração que aquele não era o lugar onde eu deveria morrer por dentro. Voltei para a sala e me sentei no sofá, abraçando minhas próprias pernas. O silêncio da madrugada pressionava meu peito de um jeito estranho, como se quisesse me obrigar a pensar no que eu vinha evitando. Fechei os olhos e deixei que todas as dores que eu escondi por anos viessem à tona de uma vez só. Lembrei de cada humilhação disfarçada de brincadeira, de cada indiferença repetida como rotina, de cada olhar de Lucas que espelhava o do pai, de todos os dias em que eu me convenci de que amar era suportar, mesmo quando suportar estava me destruindo. Fiquei ali por horas, contando meus próprios fragmentos como quem tenta juntar o que restou de um vaso quebrado. Até perceber que não havia mais nada para remendar. Eu tinha chegado ao limite. Quando finalmente levantei, senti minhas pernas trêmulas, mas minha mente estava completamente clara. Fui até o quarto, abri o laptop e entrei no site da companhia aérea. Meus dedos tremiam enquanto digitavam, mas era um tremor diferente, cheio de urgência. Escolhi o destino sem pensar muito, como se meu coração soubesse antes de mim para onde precisava ir. Quando a tela exibiu o botão confirmar, senti uma lágrima escorrer antes mesmo de perceber que estava chorando. Apertei o botão. Ali, naquele clique simples, deixei para trás tudo o que eu tinha sido até então. Comprei uma passagem só de ida para uma nova vida que eu ainda não conseguia imaginar. Levantei-me e comecei a arrumar a mala mais silenciosamente possível. Peguei algumas roupas, documentos, um par de sapatos e uma foto antiga minha que estava esquecida no fundo da gaveta, onde eu ainda sorria sem medo. Enquanto colocava tudo na mala, senti um aperto na garganta que misturava dor e liberdade. Não deixei bilhete. Não deixei explicação. Nada do que eu pudesse escrever seria suficiente para traduzir os anos de silêncio que me sufocaram. E, principalmente, eu sabia que se deixasse qualquer palavra ali, Eduardo seria capaz de distorcê-la. Ele sempre foi bom em transformar minhas dores em exagero. Antes de sair, passei pelo quarto de Lucas. A porta estava entreaberta e ele dormia profundamente, respirando com calma, sem ter ideia da mãe que ele vinha perdendo dia após dia. Fiquei na porta observando-o e meu coração apertou em um nó difícil de carregar. Eu sussurrei: que Deus te proteja, porque eu sabia que, apesar de tudo, ele era só um menino tentando aprender com o exemplo errado. Mas eu também sabia que, se eu ficasse, continuaria mostrando a ele que amor é sinônimo de sacrifício unilateral. E eu não podia ensinar isso ao meu filho. Eu precisava salvá-lo do destino de ser igual ao pai. Precisava ensiná-lo, com minha saída, que uma mulher tem valor. Fechei a mala devagar, segurei firme na alça e caminhei pela casa como quem caminha por um lugar abandonado. Era impressionante como tudo parecia estranho naquele momento, como se cada parede, cada objeto, cada cômodo estivesse me expulsando, dizendo que eu finalmente estava fazendo o que deveria ter feito há anos. Quando abri a porta da frente, senti o ar fresco da madrugada bater no meu rosto. Respirei fundo, como alguém que finalmente chega à superfície depois de quase se afogar. O céu ainda estava escuro, mas eu vi ali o primeiro sinal de liberdade que experimentei em muito tempo. Desci a rua com passos lentos, ouvindo apenas o barulho da minha mala nas pedras da calçada. Não olhei para trás. Não queria guardar mais nenhuma imagem daquela casa. Quando cheguei ao ponto onde o carro de aplicativo me esperava,
o motorista perguntou: "A senhora vai viajar agora?" Eu apenas respondi: "Sim." Ele não fez perguntas. E eu agradeci esse silêncio. Ao me sentar no banco traseiro, fechei os olhos e me permiti sentir algo que eu não sentia há anos: paz. Uma paz que não vinha da casa que eu construí, mas da decisão de não continuar sendo a sombra da mulher que eu um dia fui. Quando o carro arrancou, senti a vida que eu conhecia desaparecer pelas janelas. E, apesar do medo, eu sabia que naquele exato momento eu estava renascendo. Eu não tinha um plano, não tinha um destino certo, não tinha garantias. Mas tinha algo que eu tinha perdido ao longo do caminho: eu mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente para seguir em frente. Eu não imaginava ainda o que Eduardo viveria depois da minha partida. Não sabia dos desesperos, das contas, da ruína. Mas ali, naquela madrugada silenciosa, uma coisa já estava clara dentro de mim: eu nunca mais voltaria a ser a mulher que eles acreditaram poder humilhar. Eu estava livre. Acordei no meu novo quarto com uma sensação estranha, como se meu corpo ainda estivesse tentando entender o que significa existir sem medo. A pousada onde eu estava hospedada era simples, mas o cheiro de lençol limpo e o silêncio que não escondia hostilidade me fizeram sentir algo que eu não lembrava mais: segurança. Passei dias inteiros tentando reorganizar minha mente, porque a verdade é que quando você vive presa dentro de uma vida que te diminui, o silêncio da liberdade chega assustador. Eu me pegava sentada na beira da cama olhando para a mala aberta no chão, perguntando para mim mesma quem eu era agora que ninguém mais me tratava como se eu fosse invisível. A resposta não vinha fácil, mas vinha. A cada manhã, eu descobria uma pequena parte de mim que eu tinha perdido no caminho. Consegui um emprego numa pousada pequena, cuidando da recepção e ajudando no café da manhã. A dona, uma senhora chamada Marilda, tinha olhos atentos e um coração generoso. No terceiro dia, enquanto eu colocava pães na mesa, ela disse: "Você tem mãos de quem já cuidou demais de todo mundo e muito pouco de si mesma." A frase entrou em mim como uma chave girando dentro de uma fechadura antiga. Eu baixei os olhos e engoli a emoção, mas ela percebeu. "Aqui você tá segura, filha. Aqui ninguém vai te gritar", ela completou. Aquelas palavras foram um abraço que eu nem sabia que precisava. Foi ali que percebi que, mesmo machucada, eu podia recomeçar. Enquanto isso, Eduardo finalmente percebia minha ausência não como um incômodo, mas como um abismo. Eu descobri isso semanas depois, quando o vídeo dele chorando começou a circular. Vi a notificação no meu celular, hesitei, mas acabei abrindo. Na tela, Eduardo aparecia com os cabelos bagunçados, os olhos inchados e a voz trêmula. Ele dizia: "Por favor, volte para casa. A gente não consegue pagar nada. Vamos ser despejados." A palavra agente me fez rir sem humor. Eu pensei: agora existe um agente? Ele mencionou que Lucas estava confuso, que as coisas estavam fora de controle, que ele não sabia onde errou. Fiquei olhando para aquele homem como quem olha um livro que já leu e nunca mais quer revisitar. Não senti pena. Não senti raiva. Senti distância. Uma distância tão grande que parecia um oceano entre nós. A pousada estava cheia naquela manhã, mas eu fiquei alguns minutos parada na copa, com o celular na mão, tentando processar tudo. Marilda entrou, viu meu rosto e perguntou: "Problemas?" Eu respirei fundo e respondi, o passado tentando me puxar de volta. Ela colocou uma mão firme no meu ombro e disse: "Quem sai de um poço profundo não volta para conferir a profundidade." Nunca uma frase fez tanto sentido. Naquele instante, eu entendi que Eduardo chorava não pela minha ausência, mas pela ausência da serva silenciosa que ele perdeu. O desespero dele não era amor. Era consequência. E consequência nunca deveria ser minha responsabilidade. Dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de Lucas. O nome dele piscando na tela do meu telefone fez meu coração apertar como se alguém tivesse puxado uma corda dentro do meu peito. Eu abri a mensagem com as mãos tremendo. Ele escreveu: "Mãe, me desculpa. Eu não entendi antes. Agora eu entendo." Fiquei lendo aquelas palavras repetidas vezes,
até que algumas lágrimas silenciosas caíram sobre o celular. Ele continuou: posso te ver? Sentei-me no banco da praça perto da pousada, sentindo o vento bater no meu rosto. Pensei em todas as vezes que ele imitou o pai, em todas as vezes que me ignorou, em todas as vezes que meu coração de mãe se partiu. Mas também pensei no menino que eu carreguei nos braços, nas noites em que ele dormiu sobre o meu peito, no amor que sempre existiu ali, mesmo coberto pela influência errada. Respondi apenas: pode. Quando Lucas chegou, ele parecia menor do que eu lembrava, como se a ausência tivesse encolhido não só o corpo, mas a coragem. Ele me abraçou com força e disse: mãe, eu senti sua falta. Meu coração se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu passei a mão nos cabelos dele e disse: eu também senti a sua, filho. Conversamos por horas, sentados num banco simples, como se o mundo inteiro estivesse nos assistindo reencontrar um vínculo que nunca deveria ter sido quebrado. Ele contou que a casa estava uma bagunça, que o pai mal dormia, que as contas estavam todas atrasadas, que eles brigavam sem parar. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ele disse: ele tá sofrendo muito sem você, eu respondi com calma: ele tá sofrendo sem alguém para carregar tudo por ele. Lucas me olhou como se tivesse entendido pela primeira vez a verdade inteira. Voltei para a pousada naquele dia com o coração leve. Eu sabia que Lucas estava me reencontrando não como a mãe que aceitava tudo, mas como a mulher que finalmente se enxergava. E isso mudava tudo. Naquela noite, deitada na cama simples, senti uma paz tão profunda que parecia um abraço de Deus. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti que meu futuro não estava preso em um nome, em uma casa, em uma assinatura de casamento. Meu futuro estava em mim. No que eu tinha coragem de construir dali para frente. E enquanto fechava os olhos, senti que estava exatamente onde precisava estar. Eu tinha fugido, sim, mas não para escapar. Eu fugi para me encontrar. E agora, pela primeira vez, eu sabia exatamente quem eu era. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!